Você acredita que o fraco pode vencer o forte? Você acredita que Deus gosta de fazer isso? E você sabe por que isso acontece? Vou te contar hoje. Fica comigo, está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar a sua vida. Esse devocional que nós compartilhamos aqui todos os dias da semana, de segunda a sábado, é um devocional que não é sobre opinião humana, nem autoajuda, nem teologia. É sobre fé, amor, graça de Deus, evangelho puro. Se você quer adquirir para você ou para dar de presente, um dos melhores presentes que você pode dar para alguém, é só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo e adquirir, vai chegar na sua casa, tá bom? Olha, eu sei que parece paradoxal, mas há poder dentro de vasos de barro frágeis para destruir todo o poder do inimigo. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, ou seja, nós somos pessoas frágeis, limitadas, que enfrentamos todo tipo de situação que muitas vezes pensamos não vou conseguir resolver, não vou conseguir vencer. Tudo isso é por causa da nossa fragilidade como um vaso de barro. No entanto, a Bíblia fala que esses vasos possuem um tesouro dentro de si, que é Cristo, não é? E quando o vaso é quebrado, o vaso libera poder. Vamos escrever isso? Escreve aí se você quiser, ou anota aqui no caderno. Escreve assim: vasos quebrados liberam poder. Vasos quebrados liberam poder. É por isso que, às vezes, nós não entendemos por que o Senhor nos permite passar por certas tribulações. As tribulações, os sofrimentos, eles nos quebram. Eles quebram o vaso. E é na hora que o vaso é quebrado que o poder de Deus se manifesta. Por isso que Jesus falou que o meu poder se manifesta na sua fraqueza. Pontos de fraqueza para Deus, apresentados para Deus, são pontos de poder. Onde você é fraco, Deus é forte. Mas aonde você tem força, você não deixa Deus se manifestar. Que coisa séria. Nós achamos que temos, mas não temos. Às vezes demoramos para descobrir. Tem uma história na Bíblia, um rapaz muito conhecido chamado Gideão, lá em Juízes, no capítulo 7, nós lemos a história dele, de como Gideão venceu um enorme exército dos midianitas com apenas 300 homens. Se você ler a história, você vai ver que no começo tinham 32 mil que apareceram. Depois Deus faz um teste, uns 20 mil já ficam de fora, estavam com medo, e depois ele tira mais 10 mil ou 12 mil, enfim, sobram apenas 300 homens. E, no entanto, era um grande exército. Mas como que eles venceram? Como que tão poucos homens? Porque Deus queria manifestar a glória dele. Ele estava mostrando que com pouco ele pode muito. Porque, no final das contas, é Deus que vence a guerra. Não é a quantidade de gente que está do seu lado. A Bíblia fala que Deus deu uma instrução para eles. Muito interessante. Que esconde uma revelação. Eles deveriam tocar a trombeta em determinado momento, esses 300 homens, e quebrar o vaso de barro. Quebrar o vaso de barro. Por quê? Porque dentro do vaso de barro tinha uma tocha acesa lá dentro. Então eles iam quebrar o vaso, a tocha ia estar na mão, e eles iam tocar a trombeta. Dessa maneira, Deus daria vitória para eles. Você sabe, todos nós somos como esse vaso de barro na mão dos guerreiros, porque dentro de nós resplandece a luz de Cristo. Quando existe o quebrantamento através do sofrimento, e a gente vai, nós vamos aos pés do Senhor e derramamos ali a nossa alma, nos humilhamos diante dele, essa luz brilha. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam. O inimigo são as trevas. A luz de Cristo é a tocha dentro do vaso. Você já chegou num quarto escuro?
Quando você chega no quarto escuro e aperta o interruptor, não existe uma discussão entre a luz e as trevas. Não, eu estou aqui, você quer entrar? Não. Imediatamente as trevas saem. No momento em que você é quebrantado, imediatamente a luz de Cristo aparece e as trevas, em qualquer área da sua vida, se dissipam. É assim que Deus traz a vitória. Quando esse vaso é quebrado, a glória do Senhor se manifesta. Mas é interessante que eles não apenas tinham o vaso sendo quebrado para vencer a guerra. Quando o vaso é quebrado, a Bíblia fala que a trombeta precisava ser tocada. E essa trombeta chamava shofar. Shofar. O que é o shofar, ou a trombeta dos judeus? Ela era feita do chifre do carneiro que tinha morrido. Claro, para você ter um shofar, ter um chifre para tocar de carneiro, o carneiro tem que ter sido morto. Da mesma maneira, o que significa isso? Quando nós tocamos hoje o nosso shofar espiritual, o que nós estamos fazendo? Quando nós abrimos a boca para falar a palavra, proclamar a palavra, nós estamos anunciando que o carneiro morreu. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto lá na cruz e venceu o diabo e venceu a morte. Nesse momento o inimigo está derrotado. Vamos ler essa história na Bíblia? Juízes, capítulo 7, vou ler o verso 16 e depois vou pular para o 20 e 21, ok? Olha só. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Uau! Você sabe, mais uma vez eu te digo, não se angustie. O Senhor permite tribulações, permite perseguições, apenas para que o vaso de barro seja quebrado. E possamos então proclamar a morte do carneiro pelo toque da trombeta. Deus permite que no momento da dor, da luta, da angústia, você se levante para anunciar: Senhor, o Senhor é o vencedor. Cristo morreu na cruz no meu lugar. Meus pecados estão pagos. Ele trocou de lugar comigo. Ele venceu a morte e eu venço nele. Isso é tocar a trombeta. Isso é anunciar a vitória que foi conquistada lá na cruz, na morte. Se você tem enfrentado situações difíceis e há uma grande pressão sobre você, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Não tenha receio de ser um vaso quebrado na presença de Deus. Não tenha receio. O poder de Deus vai se manifestar no seu quebrantamento. É na hora que você chora, não como um mendigo, não como alguém que está implorando a misericórdia de Deus, mas como um filho. Chora como um filho, na presença do Pai, para dizer que está doendo, que está pedindo socorro e que sabe que Ele está te ouvindo e vai te atender, não porque você merece, mas apesar dos seus pecados e erros, mesmo que você mesmo tenha cometido erro, você está perdoado, Ele vai te atender porque Ele é seu Pai. Ele vai manifestar o poder dEle no seu quebrantamento. O Senhor manda que os soldados, então, toquem trombetas de chifres de carneiro, e essas trombetas eram um shofar que representam a morte de Cristo na cruz. Porque para se ter o chifre, o carneiro era morto, não é? Deus gosta de trabalhar com o fraco. Deus gosta de trabalhar com o insignificante. Interessante que Gideão, ele era o menor na sua casa. E a sua família, diz a Bíblia, era a mais pobre de Israel. Deus pegou um homem da família mais pobre e da família mais pobre ele pegou o menor, ou seja, o pior dos piores, o último da fila, para poder vencer uma grande batalha. Deus te escolheu, meu irmão. Se você é o último da fila, você está na mira de Deus. Gideão era essa pessoa e por isso que o Senhor não deixou que ele
pelejasse com aqueles 32 mil homens, porque Israel poderia presumir que a vitória veio do seu grande exército, mas não. O Senhor usou apenas 300 homens, liderado por um homem pequeno, para fazer uma grande conquista. Se você é como Gideão, pequeno, menor, está passando por luta, quebra o vaso, chora na presença dele agora, quebranta o seu coração, fala com o seu pai, não como alguém que está implorando, mas como alguém que sabe que é um filho amado, e ele vai te ajudar a tocar a trombeta, abrir sua boca para proclamar a vitória de Cristo na cruz, e você vai ver ele mesmo vencer os seus inimigos e todas as suas batalhas, agora mesmo, no nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você. Se você quiser, escreve aqui seus pedidos de oração. Vou pedir a Deus que te ajude a manifestar poder no seu quebrantamento. E assim que eu terminar, eu vou salvar essa live. Pega o link, manda para todos os seus amigos, manda para os grupos da sua família, do seu trabalho, abençoa a vida de alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar aí as notificações e vem fazer parte comigo do Clube do Assinante, tá bom? Acessar milhares de pregações do Evangelho da Graça e adquirir seu livro para dar de presente aí no link da descrição. Vamos orar? Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro por todos aqueles que estão passando por luta, por dor, por sofrimento, pressões de todos os lados. Oro para que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os renove agora mesmo e que eles possam se quebrantar na sua presença. Não apenas isso, possam anunciar a vitória do Senhor na cruz, diante da sua dificuldade, da sua luta, e crendo, ver o teu milagre agindo na vida deles, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, deixa a luz brilhar através do quebrantamento do seu coração, no nome de Jesus.